Hum. Pois é, meus queridos, eu acabei de ler A Noite das Bruxas e eu só estou aqui me perguntando: será que o Kenneth Branagh também leu este livro antes de dirigir o filme? Fica a dúvida. Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, sejam bem-vindos de novo ao meu canal e vamos à crítica de A Noite das Bruxas, dirigido por Kenneth Branagh. Em A Noite das Bruxas, Hercule Poirot, interpretado por Kenneth Branagh, está aposentado e mora em Veneza, onde é visitado pela autora de mistérios best-seller Ariadne Oliver, interpretada por Tina Fey, que tem uma proposta para ele. Ela está trabalhando em um livro sobre uma médium famosa, Joyce Reynolds, interpretada por Michelle Yeoh. Ela não consegue descobrir como Reynolds faz suas sessões sobrenaturais e quer que Poirot a acompanhe para ver se ele consegue encontrar alguma pista. Eles participam de uma festa de Halloween para os órfãos no palácio de Rowena Drake, interpretada por Kelly Reilly, que, após a festa, deseja entrar em contato com o espírito de sua filha, Alicia. Alicia caiu da varanda e se afogou, mas isso pode ou não ter sido um assassinato. Mas vejam só, assassinatos começam a acontecer. Quem diria, não é? E Hercule Poirot tem que chegar ao fundo disso e encontrar o culpado. Mas algo está errado. O próprio Poirot começa a ouvir vozes e ver fantasmas. Estaria ele em contato com os mortos? E essa é a sinopse de A Noite das Bruxas, que é bem mais austero e terrivelmente mais assustador do que os outros filmes de Kenneth Branagh como Poirot. Este filme adota com sucesso uma atmosfera totalmente nova. Ele é bem menos exótico, bem mais ousado e mais assustador que os outros três. É um mistério tenso, satisfatório e meticuloso como o diretor. Hercule Poirot, eu achei uma coisa. Já olhei para isso de todos os ângulos. Sou o ser mais inteligente que já vi e não consigo entendê-la, por isso vim até o segundo. Está tramando alguma coisa, minha amiga? Bom, quem me acompanha nas redes sociais, se você não me segue lá, já corre para me seguir, os links estão na descrição. Quem me acompanha lá sabe que eu sou um grande fã do Kenneth Branagh e desse universo de Agatha Christie que ele tem construído nos cinemas. E sim, Assassinato no Expresso do Oriente, há um uso fluido do espaço a bordo de um trem apertado e em movimento. E em Morte no Nilo, Branagh usou espaços abertos e claros. Em A Noite das Bruxas, que se passa principalmente em ambientes fechados durante uma tempestade e nas últimas horas da noite de Halloween, Branagh brinca com aspectos mais sombrios, angulares e até mesmo de filmes mais alucinógenos, com direito a planos bem fechados e uma cena que remete bastante a um found footage. É um diferencial total dos outros dois filmes e que já podia ser sentido até mesmo pelo material de divulgação. Dava pra ver que o trailer seguiu uma linha totalmente diferente do trailer dos filmes anteriores, até a fonte tipográfica usada foi diferente. Tudo foi diferente, e isso me causou uma certa estranheza de início, porque eu me perguntei por que o Branagh quer tanto desassociar este filme dos outros dois. Porque Assassinato no Expresso do Oriente não foi um grande sucesso, mas foi um filme que rendeu uma boa bilheteria e uma boa crítica. E Morte no Nilo, apesar da crítica não ter gostado, rendeu muita audiência no Hulu. Então não fazia muito sentido pra mim o Branagh ou a equipe de marketing ou a Fox querer desassociar este filme dos outros dois. Mas quando você assiste, você percebe que de fato ele é bem diferente. Então a pergunta que deve ser feita é: por que o Branagh e sua equipe quiseram fazer um filme de Agatha Christie tão diferente do que a gente viu nas outras duas sequências anteriores? Bom, a Agatha Christie publicou o romance original em 69, basicamente 30 anos depois dos livros de Expresso do Oriente e Morte no Nilo. Então, existe uma certa espécie de fatalismo que o Branagh traz para a direção dele aqui. Ele parece bem refrescantemente inspirado, com a sua direção florescendo através do material da Agatha Christie. Mas essa decisão de mudar toda a estrutura do filme e todo esse universo que ele está construindo me parece um tanto quanto questionável, já que ele não preservou aqui nem a espinha dorsal do livro original. Ele deixou apenas algumas referências para os fãs mais atentos, como por exemplo as maçãs. Eu não li o livro original, mas eu fiz uma pesquisa aprofundada para poder falar aqui. E é basicamente tudo diferente, tudo mesmo. Tem pouquíssimas coisinhas que são iguais e isso me causou uma certa estranheza. Porque eu fico pensando, ora as bolas, se Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo, que eram dois filmes que já tiveram várias adaptações cinematográficas, ele fez igualzinho, por que A Noite das Bruxas, que é um filme que todas as adaptações cinematográficas foram canceladas antes de serem feitas,
ele me faz uma história totalmente diferente. Porque honestamente seria a oportunidade perfeita para que o Kenneth Branagh pudesse aqui fazer uma adaptação igual ao livro, né, mais fiel ao livro, e que ainda assim surpreendesse o público, porque muita gente não leu esse livro e ele não é um dos mais famosos da Christie e nem foi adaptado para o cinema, essa é a primeira vez. Mas tudo isso foi ideia do roteirista Michael Green, que queria trazer um tom sobrenatural para pelo menos uma adaptação das obras da Christie. Pois é, o novo roteiro de Michael Green inclui a mudança de cenário do romance e é essencialmente uma história de fantasmas ambientada em uma casa mal assombrada em uma noite aterrorizante. Como disse o próprio diretor Kenneth Branagh, isso se tornou muito mais uma peça de câmara com um número menor de suspeitos, onde Michael tomou licença criativa para acrescentar algumas subtramas próprias. E apesar disso, o texto de A Noite das Bruxas é muito bom. Sinto que os roteiros do Michael Green têm melhorado progressivamente desde o Assassinato no Expresso do Oriente, mas quem está brilhando aqui, como sempre, é o Kenneth Branagh. Ele é um diretor habilidosíssimo, hipercompetente e que aqui trata muito bem não só a si mesmo, mas os seus atores também. Ele apresenta uma atuação atraentemente ferida e machucada, enquanto despoja os personagens dos seus vernizes de proteção para revelar os seus passados dolorosos para o espectador. O Branagh sempre foi muito bom nisso. E uma coisa que eu acho interessante que ele e o Michael Green fazem, não só neste filme, mas nos outros também, é que eles dão uma profundidade ao Poirot que a Agatha Christie nunca pretendeu. Afinal, em momento algum, ela aborda o aspecto psicológico dele como um homem tão meticuloso e até altamente perturbado. Mas essa equipe vai além, investigando de onde o Poirot veio e o que o tornou quem ele é hoje. E eu acho que essa é a melhor atuação do Kenneth Branagh como o Poirot, e é interessante como eles usam o mistério, o tom sobrenatural do mistério, para desafiar esse personagem ainda mais. Se ele já foi desafiado com a sua moral dúbia em Assassinato no Expresso do Oriente, aqui ele está sendo levado a um outro nível. Mas além de Kenneth Branagh, dois grandes destaques do elenco são o Jamie Dornan e o Jude Hill, a dobradinha de pai e filho de Belfast, que retorna aqui numa dinâmica interessantíssima e completamente diferente do que vimos em Belfast. Aqui o Jude Hill atua basicamente como o pai deste homem que é o Jamie Dornan, que está à beira de uma crise de nervos. E é interessantíssimo, o Jude Hill é fascinante. Você olha para a interpretação dele em Belfast como um menino inocente, um menino que vê a vida com um olhar de alegria e que tem medo de mudanças. Aqui você vê uma criança que é forçada a amadurecer antecipadamente, que quase parece um adulto. E o Jude Hill transforma essa camada fascinantemente na tela. Ele é um menino que realmente tem muito futuro no cinema. A Tina Fey também tem muito carisma aqui como self-insert da Agatha Christie. Ela interpreta uma escritora best-seller que é basicamente a Agatha Christie e que vem do livro original também. E um comentário que eu acho muito interessante é que o A Noite das Bruxas foi publicado depois de outros dois livros da Agatha que não fizeram tanto sucesso, né? Esse acho que é o 30º livro dela, ou 29º, e os outros dois anteriores que ela publicou não foram tão bem de crítica e público. E é interessante como o Branagh também trabalha isso dentro do filme. A Ariadne está em decadência e ela precisa de um novo sucesso. E eu gosto como o Branagh trabalha certos temas dentro das obras da Agatha Christie. Ele não só as usa como um simples whodunit, ele vai além, ele quer falar sobre alguma coisa. O Assassinato no Expresso do Oriente era sobre como o crime é uma anomalia, sobre como para alguém cometer um crime essa alma precisa estar fraturada, quebrada, danificada, precisa haver algo errado com ela. É um filme essencialmente sobre vingança. Já o Morte no Nilo é sobre ganância e amor, sobre como essas duas coisas podem andar juntas e podem corroer uma pessoa a ponto de que ela vire uma criminosa. Bom, e este filme é sobre sobrenatural, é sobre ceticismo, é sobre se há algo além da vida, né? Há um Deus, há um céu, há um inferno. Ele quer trabalhar essas temáticas dentro do Poirot, que é um personagem hiper cético. Eu acho muito interessante como ele propõe a desconstrução desse personagem. Depois de ver o filme, dá para entender que ele propõe isso através de toda essa renovação, tanto de cenário, seja na parte técnica também. O trabalho de fotografia, por exemplo, do Harry Zambarlocos, que é um grande colaborador do Kenneth Branagh, é impressionante aqui. Ele faz esse palácio veneziano quase que ter vida, capturando uma Veneza seca, suja, sombria, até feia se parar para olhar. Eu gosto da câmera aqui, né? As câmeras de Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo eram sempre muito abertas. O Branagh quer que você veja tudo o que está acontecendo, quer que você veja o que o Poirot está vendo, para que depois ele possa te surpreender. Aqui não, aqui
tá tudo muito fechado, tem muito close-up, tem muitos planos que são focados essencialmente na cara dos personagens. Porque ele quer criar essa atmosfera claustrofóbica, essa atmosfera perturbadora. E o Palácio Veneziano quase que vira um personagem aqui dentro. E eu acho que o filme trabalha isso maravilhosamente bem. Tem alguns pontos em que, é claro, A Noite das Bruxas derrapa. Eu não considero esse filme o melhor dos três. Aliás, eu acho que ele está em terceiro no meu ranking. Eu ainda gosto mais de Morte no Nilo. É um filme que as pessoas não gostam, mas eu acho que ele tem um senso mais de diversão. Ele tem um senso do whodunit de que você tem que ir dando pistas para que o espectador também investigue. Eu acho que A Noite das Bruxas e Assassinato tem esse problema de que parece que eles dão as pistas de uma maneira que você acaba não fazendo a conjectura final também. É claro que pode gerar algumas surpresas, mas eu ainda acho que em A Noite das Bruxas faltou uma certa dubiedade. Eu acho que no final ele quer explicar tudo demais e algumas explicações ficam um pouquinho fora da caixa. Mas ainda assim eu acho que A Noite das Bruxas termina com um sentimento de promessa de que o Kenneth Branagh, aliado à obra de Agatha Christie, tem muito a oferecer para o cinema. Eu espero que ele continue fazendo esses filmes porque eu amo assistir, e é claro que se tiver, nós vamos comentar todos por aqui. Ninguém deve deixar esse local enquanto eu não souber se os vivos foram mortos pelos falecidos. E você esteve escondida aqui esse tempo todo? Está falando com quem? Então, para não perder, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações se você gosta de cinema e compartilhe com quem gosta também. Comente aqui o que você achou de A Noite das Bruxas, se você não assistiu, se você vai assistir, pretende, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!